coração. Amém? Tudo aquilo que você, eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que o Senhor Jesus está aqui. E eu oro para que todo espírito de... Sabe, que você possa estar com alguma expectativa, tá esperando alguma coisa. Aqui é uma mulher de Deus. Aqui não há mágicas, irmãos. Aqui é o Espírito Santo do Senhor. E é Ele que vai falar com você. Então, que o seu coração, a terra, que vai vir uma semente no seu coração, venha fazer a diferença. E eu vou fazer diferente do que você ficar sentada, você vai se levantar. Ato de fé. Levante, que todo desânimo saia por essa porta em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui, passeando nesse lugar. Porque agora você vai receber uma palavra rema. Uma palavra que vai te alimentar. E vai te trazer esperança e cura. Amém? Senhor Jesus, na tua santa, Pai, gloriosa presença. Senhor, nós já te agradecemos, Jesus, por esse tempo glorioso que tu já estás falando conosco, desde a abertura do culto, Senhor, desde o louvor, desde o momento de dízimos e ofertas. Tu estás, Senhor, ministrando o nosso coração. Que tu, Senhor, tu é o Deus que nos guarda, Senhor, tu é o Deus que não se afasta de nós. Senhor, nesse momento, Jesus, eu te apresento, Pai, a Alexandra. Ela vai estar trazendo uma palavra rema aos nossos corações. Senhor Jesus, que os nossos corações estejam, Pai, com uma terra fértil para escutar da tua palavra e que possamos gerar, Pai, esperança, fé. Pai, passa nesse lugar, ó Espírito Santo de Deus, e fala com cada uma que está aqui. Tira, Pai, toda a tristeza, Senhor, toda a angústia, e que essas mulheres sejam cheias do teu Espírito Santo. Fala com a Alexandra, Pai, e através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém, queridas. A paz do Senhor. Que se você está ainda agoniada, angustiada, com algo que ficou lá fora, acalma o teu coração, porque o Senhor tem uma palavra rema. Para a minha vida, que falou muito comigo, continua falando, e eu creio que para a vida das irmãs. Amém? O título dessa mensagem, né, se eu posso dizer assim, diz a visão do ceifeiro. Eu não sei se a gente tem no Data Show a Bíblia, tem como colocar, que eu acho que fica melhor visual. Tem? Então tá. Então o texto base que o Senhor vai falar conosco essa tarde, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, foi Ele que inspirou os servos a escrever. Então algo Ele tem a ministrar aos nossos corações em cada versículo, em cada capítulo da palavra dEle. Amém? E o texto está em João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 16. Podem ficar tranquilas que eu não vou destacar um a um, senão vocês vão ficar preocupados com seus filhos, com seus maridos, com o seu horário. Mas vamos deixar o Senhor falar aquilo que Ele tem para falar. Pode ser em 5, em 10, em 20, ou até no momento que você vai se despedir de alguma irmã. Amém? E lá em João 15, começando no versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome vô-lo conceda. Amém? Então, se você está aqui essa tarde, não foi você que escolheu, mas foi o Senhor que te trouxe aqui, para Ele te alimentar. E eu queria trazer algumas figuras aqui para ilustrar a palavra. Você coloca a primeira figura ali para mim, Flávia? Glória a Deus. Sem vitória, sem luta, não há vitória. Só chegamos na Canaã, passamos pelo deserto. Então, glória a Deus. Assim aqui também. Vai dar? Se não der, amém. Deu? Deu? Ah, então tá. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar ou se é melhor apagar aqui essa primeira. Então, assim, aqui a gente está vendo uma primeira cesta. Essa cesta está completamente vazia. É como muitas casas, hoje em dia, devido à crise, têm andado, as nossas fruteiras, né? Está tão cara a fruta que muitas fruteiras estão assim, vazias. Só que aqui, para o nosso lado espiritual, muitas vezes, as nossas vidas, elas têm estado assim. Como que você entrou aqui essa tarde? A palavra de Deus, ela é tão tremenda, que o Senhor ministrou algumas coisas na minha vida essa semana, e Deus falou com a Sandra ali onde nós estávamos orando, sobre pessoas feridas e machucadas. E quando nós estamos feridas, machucadas, a nossa vida interior está como essa cesta, totalmente seca. Muitas vezes a gente não precisa estar numa crise financeira para estar seca. Quantas mulheres da alta sociedade, que têm as suas servas, como já diz aqui a Sandra, tem tudo o que ela precisa, né? Que você fala, nossa, se eu tivesse aquela condição, com Jesus era tudo que eu precisava, né? Mas elas estão secas. Como está a nossa vida? Talvez você frequente a igreja, você faz as suas orações diárias, né? Você está aqui no meio, só que a sua vida tem sido uma vida seca. Eu não vou demonstrar ali, mas outra figura que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes nós somos como aquela rosa, né? Muitas mulheres, devido aos dias das mães, ganharam uma rosa, não simplesmente de alguém da casa, às vezes na própria rua distribuem essas rosas. E quando você recebe aquela rosa, ela fica ali na sua casa, algumas duram algum tempo mais, outras menos, e aquela rosa, começam a cair as pétalas, mas você deixa ali no vaso, né, na esperança que ela fique por um tempo. Mas às vezes elas começam a se secar. E quando elas começam a se secar, elas começam a provocar ali uma sujeira que você fala, não, ela tem que ser jogada fora, daqui não vai se produzir nada. E é o que justamente diz no versículo 2, na parte A, fala assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E lá no versículo 6, ele fala assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Queridos, a posição de Jesus com as nossas vidas, por mais que Ele seja um Deus de amor, um Pai de misericórdia, quando nós não produzirmos, quando chegar o juízo final, nós vamos ser lançados no fogo. Mas o Senhor é tão maravilhoso e tão misericordioso que se Ele trouxe essa palavra em primeiro lugar para mim e tem agora dado oportunidade para falar para vocês, é porque Ele está dizendo, o meu projeto para você não é te lançar fora, mas o meu projeto para você é que você em mim
produza frutos. Talvez nem as lágrimas você consegue mais derramar diante do Senhor, porque a sua vida está tão seca. Às vezes você tem tantos afazeres, como a Luciana que falou, né? Nós como mulheres, aquelas que trabalham fora, têm a jornada dupla, tripla, mesmo aquelas que estão dentro de casa não deixam de ter a sua jornada de estresse, né? E nós muitas vezes nos deparamos e falamos: o que eu estou produzindo? Minha vida parece tão seca. Às vezes a gente olha o rosto de tantas mulheres. São mulheres abatidas, mulheres sofridas, mulheres amargas, né? O que você tem refletido na vida das pessoas? Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto justamente esta cesta? Não consegue extrair absolutamente nada de vocês? Que o Senhor, essa tarde, possa fazer com a minha vida e com a sua vida a mudança dessa cesta. Que nós possamos hoje chorar no altar do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero chorar no teu altar. Porque esse choro, queridas, não é choro para ninguém ver aqui que você está passando por qualquer situação, para te deixar numa situação vexatória. Esse choro é para molhar a tua terra que está seca, e ela comece a produzir frutos, como o Senhor tem determinado aqui em João 15. Ele não nos quer ver mulheres secas, porque a mulher seca representa um lar seco. Foi instituído a nós por Deus uma responsabilidade dentro do nosso lar. E se nós temos sido seco, o nosso marido automaticamente será seco. E os nossos filhos serão secos. E independente se você é casada ou não, aonde você está, você faz a diferença. Porque Deus te fez única. E se você tem estado seca, aonde você trabalha, você tem produzido sequidão. Você tem sido pedra de tropeço. E o Senhor quer mudar isso na sua vida e na minha vida essa tarde. Amém? E a gente vai para uma segunda figura ali, que é uma figura já mais bonita, né? Que já, quem estava numa classe um pouquinho melhor, caiu um pouquinho, então algumas frutinhas ela ainda tem ali dentro da sua, né, fruteira. Nós temos ali algumas frutas. E essa segunda figura representa essa segunda parte do versículo 2, que fala assim: e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. E o que essa palavra quer dizer? Algumas versões falam em podar, né? E aqui eu vou sair da figura da rosa, porque às vezes a gente ganha uma rosa, a gente não dá muita importância, né? Mas se a gente ganha uma orquídea um pouquinho mais cara, a gente cuida com mais cuidado. A gente luta até o fim, ainda que só fique os galinhos para aquela orquídea produzir, porque ela é bonita, né? Ela é vistosa. Se alguém chegar na sua casa e ver uma orquídea, nossa, né? Que casa fina, chique. Então a gente cuida um pouquinho melhor da orquídea, né? E quando a orquídea ela vai secando um pouquinho, aí você vai lá, você cuida com amor, às vezes você até conversa com ela, porque você quer que o quê? Ela produza e continue embelezando a sua casa. E assim o Senhor é conosco. Só que essa limpeza de Deus, essa poda de Deus, ela não é fácil, porque todo corte, ele machuca e causa dor. E o Senhor está falando conosco o seguinte: o que é necessário ser cortado e podado na minha e na sua vida para que você produza mais frutos? E o Senhor falou comigo: orgulho, sentimento de satisfação de próprio valor. Não é à toa que os números de divórcio têm aumentado. E através de quem? Das mulheres. Não, eu tenho a minha independência. E aqui eu queria abrir um parênteses: não estou criticando as mulheres divorciadas de maneira nenhuma. Cada um tem a sua vida, cada um teve a sua experiência. Aqui eu estou falando da intolerância das mulheres de hoje em dia. E como muitas vezes nós somos orgulhosas. Não, eu ganho, eu que coloco o maior salário aqui dentro de casa. Então é isso que eu quero. Não, isso eu não vou abrir mão, eu ganho mais que você. Orgulho, e o Senhor quer cortar isso na minha e na sua vida.
Quando nós casamos, nós somos uma só carne. E muitas vezes nós achamos que somos uma só carne com os nossos filhos. A palavra de Deus é que nós somos uma só carne com o nosso marido. Então nós temos que ter a submissão. E a partir do momento que aquilo que Ele tem falado e ministrado sobre as nossas vidas, nós não temos recebido e acatado em amor por obediência, porque a palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça ao que o seu esposo está falando. É fácil? Muitas vezes não é. Você engole um gato inteiro aberto, né? Mas você engole por amor a Jesus Cristo e submissão à palavra dele. Mas o Senhor vai te honrar. Então o Senhor quer cortar o orgulho das nossas vidas. Em vez de falar, comece a orar mais. Talvez a decisão de quem está acima de você, um líder, um chefe, né, um líder de ministério, não é o que você acha, ou talvez não é a visão que Deus está te dando. Ore pelo seu líder. Não seja orgulhoso de achar que você sabe mais do que ele. Queridos, não são os anos de evangelho, mas é como você vai chegar ao final. Muitas têm muito mais experiência do que eu, e eu sei que tem uma palavra rema do altar muito melhor do que eu. Mas não é isso que vai fazer. Eu posso estar aqui pregando, sair daqui, eu pisei na bola, chegou o meu tempo, eu vou direto e reto para o inferno. Aí você vai falar, mas a irmã estava lá pregando, aí vocês vão, cadê ela? Não conhecia. Ela era seca. Então que a partir de hoje, se o Senhor quer cortar o orgulho na sua vida, se submeta àquilo que Ele quer cortar. Porque Ele quer que você produza mais. Talvez o Senhor quer cortar a soberba. Ah, não. Eu sou superior àquele louvor que tem. Quem que vai pregar, Sandra? Quem que vai pregar no domingo? Ah, então nem vou. Quem que vai ministrar o louvor? Ah, não, aquele ali é desafinar. Não. Meu ouvido é muito para aquela ministração. Quem que vai dançar? Ih, aquela menina não sabe dançar. O que ela está fazendo lá na frente? Orgulho. Você se acha superior às pessoas. Querida, o Senhor quer cortar isso na nossa vida. Somos todas iguais diante do Senhor. O Senhor não derramou um sangue para quem está ali na presidência, outro sangue para quem está na portaria. O Senhor derramou o mesmo sangue por todas nós. E todas nós somos dignas de misericórdia. Quem está aqui ministrando, quem está sendo ministrada, somos dignas de misericórdias do Senhor. O Senhor quer cortar a nossa soberba. Murmuração. E como isso é típico da mulher. Murmuração, falta de satisfação. Eu confesso a você que nesses 4 primeiros meses, hoje eu me ajoelhei diante do Senhor, falei, Senhor, corta isso em mim. Ou mulher que murmura. Insatisfação. Está sol, está calor, está enjoo. Não, mas o culto às 4 horas da tarde podia ser às 8. Não, mas às 8 não dá. Pô, o culto uma vez por mês? Não. A pessoa não é satisfeita com as oportunidades que Deus tem dado a ela. Só murmura. Se Deus te deu um marido, você reclama que você tem marido. Se você é solteira, você queria casar. Se você tem filho, você não queria ter filho. Deixa de ser insatisfeita, queridas. Sabe por quê? Porque quando nós somos insatisfeitas, o Senhor começa a limpar a nossa vida. E a gente começa a perder preciosidades. E você fala aquela típica frase, eu era feliz e não sabia. Então, se o Senhor está falando comigo e com você, é tempo da gente ser cortada nessa murmuração. Para que a gente não passe no deserto e você fale, meu Deus, eu estava na Canaã e eu não sabia. Eu estava vislumbrando coisas que o Senhor já estava me dando. E aqui tem um texto muito interessante, é até de um padre, Henry Bollard, que fala assim, Deus e os mistérios do tempo. Existem momentos que valem horas, existem horas que valem um momento. A capacidade de ver intensamente o momento presente faz deste momento uma experiência que ultrapassa infinitamente seus limites temporais. Bonito, né? O que isso, resumindo, isso quer dizer? O momento que você está vivendo, como esse momento agora, aproveite o máximo. O Senhor quer falar comigo? Vou ficar atenta, eu não vou pensar no que está acontecendo lá fora.
O Senhor está me dando a oportunidade de casar, eu vou glorificar a Deus porque eu sou casada. O Senhor está me dando a oportunidade de ser mãe, eu vou glorificar a Deus e vou aproveitar o máximo desse tempo que o Senhor está me dando. É tempo de eu não poder ser madame, eu tenho que trabalhar. Senhor, eu vou aproveitar esse momento com gozo e alegria, porque é o Senhor que está me dando. Isso produz na sua vida satisfação, porque quando nós ficamos naquela rotina, aquilo vai matando a nossa vida, e às vezes nós estamos com frutos, e esses frutos vão apodrecendo, porque nós somos murmuradoras, nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Outra poda que o Senhor quer fazer na nossa vida, o descaso, a não valorização. De pequenas coisas, queridas. Às vezes a igreja dá oportunidade de você entrar num ministério, às vezes a igreja dá oportunidade de algum evento que a igreja produz. Você quer saber? Talvez se a gente falasse que todo culto de mulheres, nós tivéssemos um ícone gospel aqui, eu tenho certeza que nós teríamos que fechar determinado momento a igreja, porque não teria lugares. Ah, não, eu vou convidar uma irmã, não sei quem vai pregar, vou convidar um colé, não sei quem vai pregar. De repente é uma palavrinha, não, nem vou convidar, vou passar vergonha. Às vezes passa isso na nossa mente. Não, culto, não vou, né? De repente, o pastor vem com uma palavra, não sei, né? Não, mas se for o pastor fulano de tal, eu vou convidar, uma oportunidade. Não valorizamos aquilo que nós temos, tratamos com descaso. E o Senhor está olhando, sabe por quê? Porque não é a pessoa, o pastor Evandro, a ministra de louvor que está aqui. Eles só são instrumentos. A palavra que o ícone gospel vai te dar é a mesma palavra. E o Senhor vai falar da forma que Ele quiser. Porque se o Senhor quiser calar a boca do ícone gospel quando Ele estiver pregando aqui, o Senhor vai calar. Então não trate com descaso as oportunidades que Deus tem dado a nós. O culto de mulheres não é porque o Senhor tem colocado as nossas vidas na frente, não. Mas, queridas, muitas mulheres estão mortas. E dentro da igreja, as famílias estão se destruindo por conta das mulheres que estão mortas. Dentro da igreja. Então, nós temos que cultivar, nós temos que semear este culto. É um único culto por mês, para que vidas sejam impactadas, para que a gente possa curar a vida de mulheres. Mulheres que estão carentes, mulheres que precisam ouvir a palavra de Deus, mulheres que precisam ser curadas através de um louvor. E isso vai impactar a vida delas lá fora, as casas delas lá fora. Não trate com descaso aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. E aqui nós vamos para uma terceira cesta. Essa cesta já está um pouquinho melhor, né? Chegou impeachment, mudou o presidente, então, né, a cesta já, se Deus quiser, em nome de Jesus, vão poder voltar a florescer nas nossas casas. E aqui o Senhor, você está entendendo essa poda de Deus já. Você está chorando, está difícil, porque é difícil cortar o orgulho, a soberba, é difícil você ser satisfeita, porque as pessoas lá fora não são satisfeitas, e aquilo interfere diretamente na nossa vida, e talvez você lute, né, aquela luta contra a carne e o espírito. Você tenta dar uma palavra de fé, mas parece que as palavras lá de fora são mais fortes que a tua palavra de fé, e aquilo interfere na sua vida. Então, você ser cortada em algumas coisas interiores não é fácil. E eu ouvi um dito que é muito interessante, né? O escorpião. O escorpião, ele queria chegar do outro lado do rio. E, de repente, ele encontra a rã. Aí ele fala, rã, você pode me dar uma carona para o outro lado do rio? Ela fala, não, como que eu vou te dar uma carona? E se você me der uma ferroada? Ele falou, tu acha que eu sou bobo? Como que eu vou te ferroar? Se eu te ferroar, eu não vou chegar do outro lado do rio? Aí eu falei, é verdade. Sobe aí. Vamos lá. Quando chegou na metade do rio, ela sente aquela ardência. Começou a afundar. Ela falou, mas você não falou, agora eu vou morrer e você vai morrer também. Aí ele falou assim, eu nasci para ferroar e vou morrer ferroando. E muitas vezes as nossas vidas são assim.
A nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Somos frutos do pecado. E nós temos isso dentro de nós. Não, eu sou assim, eu não vou mudar. E você não vai chegar do outro lado do rio. Você não vai chegar naquilo que você pretende chegar. Você não vai colher, estamos no ano da colheita, aquilo que na sua mente você quer colher. É como a Luciana falou, muitas vezes nós adoramos com os nossos lábios, mas a nossa alma e o nosso coração está muito distante de Deus. Não seja como o escorpião, queira chegar naquilo que os sonhos de Deus, queira chegar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E quando você tem intimidade de Deus, esses sonhos passam a ser um só. O seu sonho é o mesmo sonho de Deus. Só que muitas vezes por essa natureza humana, por você ser um escorpião e você achar, a minha tataravó era assim, a minha avó era assim, a minha bisavó era assim, a minha mãe também era assim, não tem como mudar essa minha natureza humana. Hoje o Senhor fala para mim e para você, eu sou o Deus que muda. Eu posso mudar a sua vida, o seu caráter, o seu jeito de ser, porque eu sou Deus, não importa a sua idade, não importa o que você viveu. Eu tenho o poder de mudar e fazer você chegar do outro lado do rio. E você ser uma pessoa que está produzindo frutos. Porque você está entendendo, quando nós estamos chegando nesse estágio, nós estamos entendendo a poda do Senhor. Nós estamos entendendo, nós estamos chorando. As lágrimas já começam a vir nos nossos olhos. Porque a gente já tem algo para expressar. As lágrimas são o quê? São expressão. Então a nossa terra, ela é molhada diretamente. Diariamente, todos os dias a nossa terra está sendo molhada. Senhor, está difícil. Senhor, eu tenho que me submeter. Senhor, mas eu quero falar. Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho que falar, o que eu estou falando, Senhor. Se o cara não fizer do jeito que eu estou falando, Senhor, vai dar... Cala a tua boca, filha. Eu estou te poldando. Eu estou quebrando isso na sua vida. Aguenta, porque eu quero que você produza mais frutos. Talvez você tenha um número de ministérios que você administra que não consegue nem se contar nos dedos. É pecado? Não é. Se você conseguir trabalhar em 10 ministérios dentro da igreja, glória a Deus, mas faça com excelência. Porque o Senhor não está olhando para aqueles que fazem muito, mas Ele está olhando para a quantidade e profundidade que você está fazendo e exercendo cada ministério que você tem na mão. Às vezes o meu marido falava assim, você roda, 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 e eu arrumava, e limpava, e lavava, e falava assim, nossa, estou arrasando, né? Ele falava assim, você roda, 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 e continua rodando, e eu não vejo efeito nenhum. Maravilhoso, né? Então você tem vontade de abrir sua boca e falar, glória a Deus, você é uma bênção na minha vida, eu que te escolhi, o Senhor te deu a mim, glória a Deus. Mas muitas vezes as nossas vidas são assim, nós rodamos, 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 e você olha, você fala assim, nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Você está produzindo frutos. As pessoas olham para você, você é bênção. Você participa dos ministérios, você tem sido bênção na casa de Deus. Mas o Senhor quer profundidade com você. O Senhor quer que você tenha o tete a tete com Ele. O tempo de qualidade. Não, Senhor, é como a Sandra passou as mensagens e falou assim, gaste 2 horinhas do seu dia hoje. 2 horinhas. Quanto tempo nós temos, nós com o Senhor, não nós com a igreja, com o ministério, com a nossa casa, com os filhos, nós com Deus. Fala, Senhor, talvez eu não consiga, devido a eu acordar, ter que levar o fulano na escola, ter que já acordo já atrasada, porque eu tenho que pegar o ônibus. Talvez você não consiga no seu acordar. Talvez você consiga na hora do seu almoço. Talvez você consiga na hora do seu cafezinho. Em vez de você fazer o seu cafezinho, consagre ao Senhor. Senhor, eu quero ter esses minutos de intimidade contigo. Porque é isso, os frutos que o Senhor quer para as nossas vidas, muitas vezes são frutos interiores. Porque a palavra de Deus fala que a alegria do coração formoseia o rosto. Então, primeiro tem que acontecer lá dentro, para isso ser produzido lá fora. Senão você vai ser uma hora que você vai ser um mero palestrante. Você vai falar palavras bonitas. Você vai chegar diante de Deus, Ele vai falar, você falava palavras muito bonitas, mas você não tinha intimidade comigo. Então você não entendeu nada. Então que nós possamos ter profundidade com o nosso Deus.
Não simplesmente falar. Participe, queridas, eu incentivo a você. Nós temos muitos ministérios dentro da igreja. Isso é uma forma também de profundidade com Deus. Faça um voto com o Senhor. Senhor, eu quero estar em um lugar para servir a Ti dentro da Tua casa. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a servir, a gente começa a entender os problemas que a igreja tem. Aí você para de ser murmuradora. Aí você fala, nossa, eu acho que eu era igual aquela pessoa. Eu tinha a mesma posição. Nossa, como é ruim ser igual àquela pessoa. Você começa a mudar. Quando a gente começa a servir ao Senhor, aí isso começa a produzir mudança na nossa vida. Porque você vai aprender como é difícil lidar com o ser humano. E como é difícil lidar com crente. Porque crente coloca Jesus, não, porque Jesus que me falou, Jesus que me mandou, não, porque Jesus, porque eu li, fui inspirada por Deus hoje, e isso que eu estou falando, queridas, entrem na profundidade de Deus. Não vamos ser como as ondas do mar. Sabe por quê? A onda do mar, ela está totalmente condicionada às condições climáticas. Se tem um vento forte, são altas ondas. Se tem vento fraco, são baixas ondas. Se estamos numa boa, estamos num avivamento. Sinto Jesus em tudo. No elevador, quando eu saio de casa, quando eu entro no carro, parece que o Espírito Santo já está ali. Quando eu ligo, nossa, é a mesma palavra que eu acabei de ler na minha devocional. O pastor está falando aqui na televisão, no som. Porque tudo está bem. Mas vai vir a sequidão, vai vir muito calor, vai vir as trovoadas. Aí a onda baixa. Aí você vai ter que precisar ser lapidada novamente. Porque a murmuração começa. Aquela pegada com Deus já não é mais a mesma. As suas devocionais não são mais a mesma. As suas orações não são mais as mesmas. Não seja como a onda do mar. Sabe por quê? Porque a onda do mar, ela também, quando vem para a areia, ela carrega muita coisa. E praticamente 100% do que ela carrega é lixo, que não produz absolutamente nada. E muitas vezes nós estamos apenas no vento, na alta, e ali Satanás está entrando e colocando coisas na nossa mente, no nosso coração, que nós não estamos nos apercebendo, e no momento da baixa, aquele lixo vem, contamina a nossa mente, e nós nos tornamos cestas vazias, cestas impuras. E eu vou te falar, levantar depois da queda não é fácil. Então aprenda com o Senhor a ser lapidada no tempo dele. Não queira fazer o seu tempo. Não queira fazer conforme você quer. Porque depois da queda é muito difícil. Nós vemos através dos jogadores, né? Através desses esportistas. Depois que eles levam uma grande fratura, dificilmente eles conseguem um pódio como eles conseguiam anteriormente. Eles precisam trabalhar e muito. E são poucos que se levantam como eram antigamente. E a nossa vida é da mesma forma. Porque ainda que nós temos Jesus, nós somos feitos de carne, alma e espírito. E para nós nos levantarmos, a nossa carne, ela grita muito mais depois da queda. Então não espere a queda, não espere muitas vezes o Senhor silenciar na sua vida. Existe o tempo de silêncio do Senhor, existe, mas muitas vezes o Senhor silencia, porque Ele já falou tanto com você e você não quis escutar, que agora é Ele que toma a decisão de não falar mais conosco, porque nós não queremos mais ouvir. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos, ou para alguém, né, para um amigo, para alguém, olha, está errado. Chega uma hora que você fala assim, quer saber? Ah, não quer me escutar, eu não vou perder mais tempo. O Senhor, Ele é um Deus de amor, mas aqui logo no começo do versículo, você vê que Ele é um Deus de justiça, e Ele não é um Deus de brincadeira. Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele nos ama, Ele nos dá muitas oportunidades. Só que Ele é um Deus de justiça. E se eu e você não queremos entender o que Ele tem ministrado nas nossas vidas, chegará um tempo que Ele fará como fez com Faraó. Agora a atitude será minha. E eu não quero escutar suas razões. Não vamos, queridas, esperar o silêncio de Deus e as negativas dele, porque nós não temos querido ouvir o que Ele tem para as nossas vidas. Nós não temos sabido aproveitar as oportunidades que Ele tem dado às nossas vidas. Amém? E aqui nós vamos para uma última cesta. E essa cesta é ótima, né?
É a cesta do nosso ano, amém? O ano da colheita, porque nós entendemos que não podemos ficar secas, porque se estamos secas, ainda que existem as adversidades, cabe a nós a decisão de mudar, né? E nós vamos crescendo, vamos começando a dar frutos. E quando nós chegamos nesse estágio, nós achamos, bom, agora eu posso tirar as minhas férias, porque eu estou feliz com Jesus, Jesus está feliz comigo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, mas aí que nós nos enganamos. Aí que nós temos que ter o mais difícil, que é o permanecer. E é muito interessante a palavra de Deus, quando ela fala em João 14, versículo 12, que é um versículo muito conhecido, que fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E eu comecei a meditar nesse versículo, eu falei, Jesus, os teus milagres para mim já são extraordinários, porque até hoje eu não consegui, acho que, ser usada por nenhum. Eu falei, imagine fazer obras maiores do que Jesus fez. Cadê o povo de Deus? Eu não consigo ver essas obras não, no meio da igreja, eu não estou falando só aqui não, não é? O que eu estou fazendo para fazer obras maiores do que Jesus? É quando eu chego nesse estágio da fruteira lá, e eu permaneço. Eu não sou chamado mais de servo, eu sou chamado de amigo de Deus. Ele começa a mostrar a intimidade dele, ele começa a mostrar verdadeiramente os planos dele, né? Porque muitas vezes nós frequentamos a igreja, e nós falamos, Senhor, mas qual o teu real sentido? E às vezes a gente não tem respostas, porque o quê? A gente volta na sequidão, a gente produz aqueles frutos meia boca, mas nós queremos chegar nessa cesta, porque nós queremos produzir muito para Deus, nós queremos produzir qualidade, nós estamos entendendo que todo o nosso orgulho, toda a nossa insatisfação já caiu por terra, nós estamos entendendo que aquilo que não presta na nossa vida tem que ser jogado fora, nós entendemos que nós não queremos ser como as ondas do mar, nós não queremos trazer impurezas para dentro das nossas vidas, nós entendemos o que é submissão, então nós queremos produzir esses frutos, só que esses frutos, para permanecerem, se eles ficarem mais uma semana aí no calor, eles se tornarão podres e servirão para ser jogados fora. E nós voltamos lá para o começo. Então nós temos que permanecer para que a gente consiga multiplicar e colher. Nós queremos colher, mas o que você tem plantado? Né? O Senhor é a nossa terra e nós somos semente. E o Espírito Santo é aquele que nos rega todos os dias, que nos traz consolo, porque o Senhor sabe que vêm as tempestades. E o ceifeiro é aquele que dá vida, mas é aquele que pode tirar a vida. Quem tem sido o ceifeiro da sua vida? Queridas, não vamos nos enganar, não é porque nós estamos na igreja, fazemos parte de uma congregação, que nós, muitas vezes, temos deixado o Senhor Jesus verdadeiramente ser o nosso ceifeiro. Porque quando não obedecemos a palavra de Deus na íntegra, o nosso Senhor não tem sido Jesus. Quando nós não obedecemos, como a Elaine falou, nas ofertas, nos dízimos, o nosso Senhor não tem sido integral nas nossas finanças. Quando nós não entendemos a nossa posição como esposa dentro de casa, o nosso Senhor não tem sido Jesus. Quando nós não entendemos a nossa posição de submissão aos nossos líderes, o nosso Senhor não tem sido Jesus. O nosso ceifeiro tem sido Satanás. E muitas pessoas não gostam de ouvir esse nome. E é justamente isso que ele quer. Sabe por quê? Porque é dessa forma que ele tem entrado nas famílias e nos lares e trazendo destruição. Porque falsamente você tem falado que o Senhor é o teu Senhor, mas ele não tem sido, porque você não tem deixado muitas vezes ele trabalhar no seu interior e mudar aquilo que ele quer mudar, não aquilo que você acha. Não, eu acho que isso eu preciso mudar. Queridas, deixe o Senhor falar. Se Ele ainda não falou, se você ainda não te identificou, ou se você não quer identificar aquilo que você precisa mudar. Dói e machuca muito. Mas isso é para produzir
frutos, e frutos que permaneçam. É para as pessoas olharem para nós lá fora e falar: ali existem mulheres diferentes. Ali existem mulheres que prezam pelo casamento. Ali existem mães que prezam pela educação e acompanhamento dos filhos, né? Existem algumas pessoas que são educadoras aqui. E como tem sido difícil a educação em nosso país? Porque hoje as crianças já nascem, parece que é com DNA de impor aquilo que elas querem. Então, nós muitas vezes jogamos dentro da escola e achamos que os educadores têm que tomar conta e eles têm que ensinar nossos filhos. Mas como mulheres de Deus, nós temos que ter os nossos tempos com os nossos filhos e ensinar os princípios, porque a palavra de Deus fala: ensina ao teu filho desde pequeno. E se a palavra de Deus fala que ainda quando ele cresça, o que você ensinou, o que você inseriu, não sairá do coração dele, é porque é verdade, porque a palavra de Deus não mente. Só que muitas vezes nós falamos e não vivemos. Então os nossos filhos não viverão aquilo que nós somos, porque eu vou viver uma falsidade? Então muitas vezes você não tem sido deixado o ceifeiro, o Senhor Jesus, ser o seu instrutor como mãe, como filha e como serva. Ah, Senhor, mas eu vou te servir, mas assim, você sabe de toda a minha agenda, você sabe que não é bem assim, Senhor, também é assim, né? Eu não posso abandonar minha casa. Também isso daí não é sabedoria, nessa hora a gente quer ter sabedoria, né? Não é sábio eu abandonar os meus filhos no sábado à tarde, eu trabalho a semana inteira, isso daí não é sábio, Jesus. Você sabe que não é sábio. Mas se Ele está mandando você vir, Ele sabe que os seus Ele vai cuidar. Se Ele está te dando um ministério, né, o que a Sandra sempre falou para mim: Alexandre, o nosso lar, ele está em primeiro lugar. É a nossa prioridade. A igreja não pode ser a nossa prioridade, né? Lógico, Jesus acima de tudo, mas nós não podemos inverter os valores. Só que muitas vezes a gente nem inverte valores, mas a gente quer o quê? Sempre colocar as nossas posições e os nossos problemas, e Jesus tem que entender, ele fica ali, que ele tem que entender as minhas atribuições. Né? Ele tem que entender que eu tenho que ser sábio, ele tem que entender que eu tenho que cuidar do meu marido, ele tem que entender que eu tenho que trabalhar. Queridas, vamos ter as prioridades de Deus na nossa vida. Porque senão nós seremos uma igreja seca, nós seremos mulheres secas, né? Nunca vai estar nada bom, você vai sair daqui, você vai para outro lugar, e muitas vezes você vai sair dos caminhos do Senhor. Hoje, até segunda-feira, quando eu estava aqui ministrando, eu falei, uma pesquisa entre 2009 e 2013, 40 milhões de pessoas brasileiras estão desviadas. 40 milhões, ou seja, eu acho que deve ser praticamente 100 vezes, né? Porque se a gente tem mais ou menos uns 400 mil na cidade de Santos, 400, 500, vocês já fazem o cálculo. Ou seja, você imagine uma cidade de Santos multiplicada por muitas vezes de pessoas desviadas, de pessoas que Satanás entraram com toda a fúria, porque elas já conhecem a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus fala que quando o demônio sai, quando ele volta, é 7 vezes pior. Então você faz o cálculo. E essas pessoas muitas vezes deixaram o quê? Chegaram talvez nessa fruteira aqui, mas elas não permaneceram. Elas acharam que estavam, não, estou numa estabilidade assim com Jesus. Querido, a gente não tem estabilidade com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente tem que buscar diariamente. Estável é aquela situação que você fala o quê? Não, vou ir, está tudo certinho, nada vai mudar. Então a nossa vida com o Senhor tem que ser uma busca diária. A nossa vida com o Senhor não é só hoje, domingo, eu estou no céu, porque eu fiz sábado e domingo, então, Senhor, estou ali com crédito contigo, né? Sábado e domingo já está bem, talvez eu vá na segunda, aí eu já faço, né, o meu mix ali completo, estou bem aqui, né, Jesus? Está ótimo, assim. A nossa vida, ela é diária, porque muitas vezes aqui você vai vir para prestar culto ao Senhor, mas a sua intimidade e profundidade, aquele choro que você quer ter somente aos pés da cruz, será no seu dia a dia. Aquele choro que só o Senhor vai entender, é no seu dia a dia. Muitas vezes não é com ninguém, não é com um amigo, não é com o seu marido, não é com o seu... É você e Deus, porque só Ele vai entender. Porque Ele sabe o que passa. Às vezes a gente vai falar uma situação, é que nem eu falava assim para a Sandra, né, para a Sudete. Ai, não, ela falou, Alexandra, todo mundo já sabe do teu enjoo. Muda a fita. E é verdade, não é?
Então eu tenho que falar para Jesus do enjoo, porque todo mundo já estava cansado de ouvir do meu enjoo. Mas muitas vezes nós somos assim, rixosa, chata. Mas o Senhor quer que muitas vezes você chore para Ele. Porque Ele pode resolver o seu problema. Ele não vai te ver como chata. Ele vai entender. Ele vai falar, filha, tu é meio complicadinha, mas eu te amo, foi eu que te formei. Mas eu não quero que você continue como escorpião, eu quero que você mude. Eu quero que você pare de dar ferroada. Como mulher gosta de dar a ferroada, né? O Denis costumava falar, agora não porque eu estou grávida, né? Mas que eu tinha a pré, durante e após TPM. Ou seja, o mês inteiro eu estava ali na unção. E muitas vezes nós somos assim. E eu preciso falar, Senhor, será que é isso que eu tenho passado mesmo? Uma vida amarga, chata, murmuradora, né? Aquela pessoa que você chega e você fala, meu Deus, nem vou sentar do lado, porque ela vai vir com o mesmo problema, vai pedir oração pelas mesmas coisas. Aquela pessoa que não tem um ciclo mudado, não tem novidade. E a palavra de Deus, ela é novidade para as nossas vidas. O Senhor quer trazer novidade no meio do nosso povo de mulheres, queridas. Elas querem mulheres ativas. O Senhor deu algo particular para a mulher. A visão, você consegue o quê? Fazer o feijão, o arroz, o bife, o macarrão, olhar o filho, dar de mamar, parar. A mulher, ela tem esse poder dado por Deus. Então, nós temos que utilizar isso para o reino. Só que Deus também nos fez frágil. E muitas vezes nós nos colocamos atrás dessa fragilidade, falando, Senhor, mas o Senhor sabe como eu sou. Eu sou um dodóizinho, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser amada, eu não tenho nada para oferecer por enquanto. Olha o meu estado. Muitas vezes a gente usa a nossa fragilidade, as nossas deficiências, para colocar desculpas para Deus, querida. Quem nos fez foi Deus. Se Ele está te falando, é para você fazer, porque Ele sabe até onde você consegue. A palavra de Deus diz que Ele não traz jugo maior do que nós podemos suportar. Talvez se você está sentindo um jugo que você não está suportando, esse jugo não vem de Deus, porque o teu ceifeiro não tem sido Jesus, tem sido Satanás. É ele que tem colocado mentira na sua mente, é ele que tem colocado depressão, é ele que tem colocado tristeza, é ele que tem colocado falta de viver, é ele que tem colocado só a palavra crise na tua mente. É Ele que tem colocado palavra de morte, de desgraça, de destruição, de sequidão. O nosso ceifeiro Jesus, Ele traz uma palavra de vida, de que se nós permanecemos, haverá multiplicação. Se nós permanecemos, Ele nos prometeu vida e vida em abundância. Não é qualquer vida que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu vida e abundância. E aqui eu não estou falando apenas em aspecto financeiro. Volto a dizer, dinheiro não traz felicidade. E muitos falam, ajuda a conquistá-la, né? Em certos pontos ajudam, mas não é o que traz felicidade. O Senhor Jesus preenche o nosso interior. E é isso que nos traz a plena felicidade. É isso que vai nos fazer permanecer. É isso que vai nos fazer, sabe o quê? Chegar a um culto de mulheres. Ou chegar em qualquer culto, culto de segunda-feira. Aquelas que têm a bênção de Deus, que não precisam trabalhar fora, têm as tardes livres. Vir num culto de terça e quinta. É aquelas que se levantam e falam, eu vou ministrar nas UTIs e nos hospitais. Eu vou nos orfanatos. Eu vou ministrar sobre a vida das crianças. Hoje, o Senhor está me dando tempo. De repente, o Senhor está te dando, né? Assim, eu não vou te falar que é uma oportunidade, porque para aquelas que precisam trabalhar, o desemprego não se torna uma oportunidade, né? Se torna um lamento. Mas, de repente, Deus quer o seu tempo para Ele, do desemprego, para você produzir. Para você fazer algo para Ele. Olha, o WhatsApp, querida, hoje eu senti, às vezes eu recebo palavra, e eu senti, a Lucina essa semana falou, Alexandre, eu estava aqui, começou a orar, interceder pelo WhatsApp. Queridas, como isso faz diferença na nossa vida? Você fala, Deus, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está olhando o meu choro. Seja um gerador de fé. Faça algo para Jesus, não coloque desculpas. Se utilize, talvez você, Senhor, eu não consigo enxergar um ministério. A partir de hoje o Senhor vai colocar um ministério na sua mente. E você vai tomar um posicionamento com Deus e vai falar, Senhor, eu vou falar com a líder desse ministério.
Eu não vou perder mais tempo. Eu vou ser utilizada na tua obra. Senhor, o Senhor está me tocando aí naquele orfanato. Não importa qual seja a religião do orfanato. Vai lá e leve o amor de Deus ali. Porque às vezes você não vai precisar falar nada, mas o teu abraço, a tua atitude vai fazer com que ali e as pessoas que dirigem aquele lugar vejam que você é diferente. Comece a se movimentar. Nós temos que estar na onda de Jesus, na contramão do que Satanás tem proposto na nossa vida. Uma vida de estresse, uma vida de que você não consegue olhar para as pessoas, uma vida que é só trabalho, é preocupação, é o que você vai fazer. Queridas, eu não estou aqui, eu tenho muitos afazeres na minha vida, mas o Senhor tem me incomodado. Alexandra, para de olhar a sua circunstância, para de olhar o seu mundo. Você tem que olhar para aquilo que eu quero que você faça, porque do seu mundo, quem vai cuidar sou eu. Quem vai fazer por você sou eu. Agora, se você ficar no seu mundo, você ficar trancada nos seus problemas, você não vai resolver, porque você vai entrar numa depressão, num espírito de morte, e a minha obra, outras pessoas vão fazer, vão. Mas você vai ser cortada. Eu vou te cortar, porque você não quer ouvir o que eu tenho para você. Você só quer ficar fechada no seu mundo, no seu momento. Então, queridas, se mobilizem para o Senhor. Eu não estou falando para vocês se mobilizarem por mim ou pela pastora, ou volto a dizer, não é a quantidade, mas é a qualidade que você vai começar a partir de hoje, fazer aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. O Senhor te deu oportunidade, nós temos muitas mães novas, de ser um momento de amamentação, um momento que não é fácil. Glorifique a Deus, é o seu momento, esse momento vai passar. O Senhor te deu oportunidade, talvez você está enfrentando uma crise no seu casamento. Senhor, como eu posso fazer para mudar? As crises servem para mudança, para rever conceitos e valores. Muitos lares hoje que não faziam planejamento, hoje eles têm feito planejamento. Algumas irmãs falam para mim, olha que bênção os seus enjoos, pelo menos você não está engordando. Eu falei, eu preferia emagrecer de outra forma. Mas se o Senhor preferiu assim, amém. Então é uma bênção o enjoo. Vamos olhar pelo lado bom, né? Então, as crises, os problemas servem para a gente começar a repensar em valores que nós não tínhamos. Talvez uma economia que você tinha que fazer que antigamente você não tinha. Talvez uma participação junto ao seu esposo que antigamente você era aérea. Se meu esposo morreu hoje, eu não sei nem o que eu faço, porque eu não era participativa. Talvez o momento que você possa ter mais com seu filho que antes você não tinha. E você reclama porque hoje você tem que cuidar do seu filho, né? Quem está fora quer entrar para dentro, quem está dentro quer sair para fora. Então, queridas, vamos começar a valorizar os pequenos momentos ou grandes momentos que o Senhor nos proporciona, porque é isso que vai fazer nós permanecermos. Os problemas, as adversidades, elas vão surgir todos os dias. Eu lendo essa palavra, eu falei assim, Senhor, a gente vai sair hoje, talvez assim. Não, quero muitos frutos. Amanhã também. Quem vem na reunião de segunda ainda está ali na pegada. Aí chega na terça, já está metade das frutas. Na quarta, algumas já foram jogadas até fora. Chega na sexta-feira, você fala, eu preciso de uma oração, porque hoje o sol de 40 graus me secou, que eu estou aqui, que só Jesus, eu preciso de uma oração. Então, nós temos essas 4 estações, né? Não são outono, inverno, verão, né? Inverno, mas nós temos essas 4 estações, se eu posso dizer assim, durante a nossa semana. Porque ainda para melhorar, nós temos alguns hormônios que aflorescem, né? Os meus estão assim a 1000. Né? Quando chegamos a uma certa idade, também pulam para 10.000, né? Mas em todas as idades existem os hormônios, né? Seja na adolescência, seja na juventude, na gravidez ou fora dela. Nós temos isso que o Senhor nos presenteou. Glória a Deus por isso, né? Então isso nos envolve às vezes de tal maneira que nos faz termos essas variações de estações durante a semana. Né? Não, mas Senhor, tu falou comigo, hoje aconteceu totalmente ao contrário. Então, tudo aquilo que o Senhor falou é uma mentira, não existe.
Aí no outro dia você está, Jesus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa. Senhor, não afasta de mim o teu espírito, porque eu sou pó, eu necessito de ti. Então, queridas, mas o desejo do Senhor não é essa alto e baixo. O desejo do Senhor é a permanência. E nós vamos ter a permanência do Senhor quando realmente nós deixamos Ele ser o nosso ceifeiro. Quando nós nos dispomos ao trabalho que Ele realmente quer para nas nossas vidas. E isso vai nos trazer satisfação. E a satisfação nos traz alegria, nos traz gozo, nos faz colher aquilo que nós temos verdadeiramente plantado, nos faz chegar do outro lado do rio, nos faz enxergar que as promessas de Deus, elas não são mentiras, e pode haver a crise que for, Ele é um Deus que nos faz passar do outro lado do rio, sem nos afogarmos. Às vezes vamos sentir que estamos afogando, mas Ele fala, eu não sou o escorpião, eu sou um Deus que vai te ajudar a chegar do outro lado do rio. Eu não tenho a sua natureza, porque Ele é Deus, e se Ele quiser nos fulminar, como nós temos vontade de fulminar muitas pessoas que fazem algo contra nós, Ele é Deus, Ele pode fazer isso, mas Ele tem um amor sobrenatural, que é um amor único, foi o que Ele disse aqui. Ninguém morre por ninguém. Talvez você até pense, nem pelo seu marido, acho que dificilmente existe um amor tão platônico assim, que você, não, eu vou morrer por você, né? A gente vai pensar muito. Pelo um filho até a gente nem pensa, não, eu prefiro o meu do que meu filho, né? Imagine morrer por uma humanidade. Morrer por pessoas como eu e você, que talvez achamos que não cometemos pecados tão graves, mas cometemos. Mas morrer por pessoas que cometem pecados, atrocidades, e que muitas vezes nós não entendemos, mas o amor dele é soberano, e ele morreu por aqueles também. Mas que não possamos ser orgulhosos, que nós temos o direito, e talvez outras pessoas não tenham, porque estamos todos no mesmo barco. E até o juízo final, ou até o dia que o Senhor decidir que nós devemos ir, nós estamos sujeitos a como qualquer pessoa que está lá fora está sujeito, a salvação ou a morte eterna. Então, que realmente nós possamos estar nesse momento, nos colocando diante do Senhor, seja qual for a estação que você esteja. Talvez a sua vida esteja, como dizem, numa nice, né? Na paz, está tudo bem. Em casa está tudo bem, a crise não me afetou, né? Meu casamento é o mais perfeito do mundo, meus filhos são uma bênção, super obedientes, eu não tenho problema. A minha saúde, está 100%. Glória a Deus se você está nessa condição. Mas eu também te falo, se você não permanecer, as podas vão vir. E não espere vir a queda, para você entender que você tem que permanecer. Mas talvez você esteja, né? Deus deu a visão das asas, mas talvez até as suas asas, elas estão cortadas. Nem as asas você tem mais, você está numa sequidão total. E nem chorar mais você consegue, porque a gravidade tomou tão conta da sua vida, né? Às vezes alguma situação até mesmo antiga, tomou conta da sua vida, que ainda que Deus faça muitas coisas ainda por você, aquela marca existe e você não consegue superar, e aquilo é uma sequidão, uma ferida na sua vida que você fala, Senhor, chega, dá um basta. A decisão do basta não é de Deus, a decisão é nossa. A decisão de falar, Senhor, basta, a partir de hoje eu quero que o Senhor entre e que o Senhor mude. Eu não quero ser infrutífera, eu não quero chegar e o Senhor falar assim, quer saber? A partir de hoje eu vou entrar no meu silêncio, já que você não está querendo ouvir. Ou talvez você produza, mas existem algumas coisas que precisam ser cortadas e que você sabe, e se você não sabe, o Senhor vai te revelar a partir do momento que você colocar diante dEle. Talvez as suas frutas aumentaram, você produz, mas você tem uma variável, você tem muitas atividades e aquilo, a sua essência com Deus, ela não está em alta. Não existe mais essa essência com qualidade. Ou talvez essa última posição que eu falei. Mas em todas elas, queridas, nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer em Cristo. A permanência, ela tem que ser diária. Nós temos que ir e dar frutos. Aqui a palavra fala muito sobre permanecer. Frutos, permanecer. Frutos, permanecer. Não foi à toa a inspiração de Jesus para essa palavra. É porque nós temos que dar frutos e eles permanecerem. Seja qual for o tempo que você esteja vivendo, não coloque desculpas.
para não servir e obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Porque não há desculpas para Jesus. Talvez é um tempo que você está parada, utilize para Jesus. Talvez seja um tempo realmente de muito estresse, mas o Senhor vai te dar uma brecha, pelo menos uma vez na semana, para você ter a vida com Ele de qualidade. Amém? Então eu queria que vocês se levantassem. Essa palavra falou muito comigo. Hoje pela manhã eu acordei cedo. Eu me ajoelhei diante do Senhor, pedi perdão por muitas coisas que precisam ser cortadas na minha vida, precisam ser mudadas, porque muitas vezes quando nós não deixamos isso, essa sensação de mal-estar, ela continua permanente na nossa vida. E ela continua permanente porque nós estamos alimentando isso na nossa vida. Às vezes Deus quer trazer a cura, Deus quer tirar isso da nossa vida, mas nós queremos todo dia fomentar aquilo, nós queremos todo dia mastigar aquele problema. Coloca aos pés da cruz. Se você sentir de vir à frente, vem aqui ao altar do Senhor, é apenas um símbolo, mas o altar do Senhor é onde é a cura de Deus, a consagração nesse altar. Se coloque diante de Deus, as irmãs da intercessão vão vir orar, Toninha, se rasgue diante de Deus. A gente já vai acabar o culto. Não pense o que está acontecendo lá fora, que você tem que ir embora. Talvez o seu marido, vai começar a ligar, que já deu o horário. É o tempo do Senhor com você, é o tempo do Senhor comigo. Que Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer que nós saiamos daqui e essa palavra fique no nosso coração todos os dias. Senhor, eu quero permanecer. Eu quero permanecer. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar, ó Pai. Nos colocamos porque precisamos de Ti, Senhor. Senhor, a nossa vida diariamente precisa do Teu amor, do Teu toque. Nós não somos nada sem Ti. Senhor, faça com que esta palavra, Senhor, do ceifeiro que é o Senhor é aquele que dá vida, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que muda situações. Não estamos aqui simplesmente, Senhor, falando porque achamos, mas, Senhor, nós estamos falando porque nós temos experiência de que o Senhor é aquele que muda, aquele que transforma. E eu quero colocar essas vidas diante do Teu altar, Senhor. Eu não sei, Senhor, se alguém está aqui seco. Talvez, Senhor, alguém entrou aqui, Senhor, questionando até mesmo a sua existência. O porquê eu existo? Para quê? Para que eu estou nesse mundo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tantas tentativas e nada dá certo? Mas Deus, o Senhor nos trouxe essa tarde aqui para dizer que o Senhor não desiste de nós, que vale a pena, que o Senhor criou a cada uma aqui. E quando o Senhor criou, o Senhor colocou um símbolo e disse: vai valer a pena a sua formação, vai valer a pena o seu crescimento. Senhor, trabalha na vida de cada mulher aqui, que elas saiam com uma certeza: o Senhor não a chamou, Senhor, para ser em terra seca, mas o Senhor a chamou para produzir e dar fruto, Senhor, para as vidas lá fora, Senhor, olharem e falarem: eu quero. Porque quando vemos, Senhor, algo bonito, algo belo, nós queremos experimentar, nós queremos ver, nós queremos estar junto. E assim o Senhor quer, Deus, no meio do Teu povo, mulheres, Senhor, que sejam, Senhor, cheiros, Pai, que exalem a vida lá fora. Mulheres que as pessoas olhem e falem: existe algo diferente aí, eu quero ter isso que você tem. Qual o teu segredo? E o segredo é Jesus Cristo. Senhor, se algumas têm deixado o ceifeiro que não é o Senhor tomar conta, que nesta tarde, Deus, elas possam dizer: eu quero que o Senhor seja realmente o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu ceifeiro, aquele que vai me dar vida, aquele que vai ajudar eu a permanecer. Senhor, faça com que aquelas que estão produzindo produzam mais, Pai. Deus, produzam mais, porque é assim que diz a Tua palavra. Nunca está bom, Deus, nós temos que produzir mais. Senhor, que aquelas que não têm tido essência contigo, que nessa tarde, Pai, elas possam ter um toque especial, um toque que só um Pai verdadeiro sabe dar. Aquele toque, Deus, que realmente entra e produz mudança. Que, Senhor, nós possamos ser mulheres de intimidade contigo, mulheres de oração, mulheres, Pai, que entendam que ainda que nós vivemos no mundo carnal, a nossa vida não é aqui.
Há algo além, Senhor. Nós trabalhamos porque um dia vamos, Senhor, entrar na nossa verdadeira terra prometida. E não queremos ser cortadas, Pai. Não queremos ser tiradas deste reino. Mas nós queremos permanecer. Deus, aquelas que têm produzido frutos, Pai, que elas não desistam. Traz alegria. Nós queremos repreender o espírito da amargura, da depressão, da tristeza, da falta de vontade, de posicionamento. Deus, nós queremos dizer e profetizar, Senhor, sobre a vida de cada mulher aqui. Mulheres, Senhor, produtivas, mulheres felizes, realizadas, casamentos abençoados, filhos abençoados. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, um novo tempo. Nós queremos dizer que mesmo diante das crises, das falências, Pai, que nós temos visto de pessoas, não somente financeiramente, mas falências, Senhor, de vida, pessoas que somente estão, Senhor, vivendo por viver. Nós queremos declarar, Pai, que a partir de hoje a nossa vida será diferente. Nós teremos prazer no acordar, mesmo que venham as tempestades e os problemas. Nós vamos ter prazer no viver, nós vamos ter prazer em ter nossa vida contigo, nós vamos ter prazer em falar do teu amor, nós vamos ter prazer, Senhor, nós vamos gerar em nós Jesus Cristo. Nós vamos gerar, Senhor, a nossa vida. Nós vamos gerar, Senhor, dentro de nós aquilo que realmente nós queremos. E nós queremos estar contigo. Nós vamos gerar a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela produz mudança. Ela produz expectativa de vida. Ela produz, Senhor, olhar por uma nova terra. Ela produz em nós, Senhor, que mesmo diante dos problemas, existe um Deus que muda situações. Ela produz em nós alegria, Senhor. Contigo nós conseguimos enxergar mesmo diante das tempestades, um céu bonito, um céu lindo, uma nova esperança, porque quem faz isso em nós é o Senhor. E nós clamamos, venha ser o Senhor verdadeiro das nossas vidas, venha ser o nosso ceifeiro. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, a sermos fiéis, a sermos mulheres corajosas, mulheres de fé, mulheres de ousadia que vão impactar o inferno. Senhor, quando nós como mulheres nos levantarmos, Pai, o inferno ele vai tremer, porque ele sabe a potência que o Senhor nos deu, ele sabe a potência que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu clamo a Ti, Senhor, que essas mulheres elas venham, Senhor, diante de Ti, tomarem um posicionamento verdadeiro e real, a partir de hoje serem mulheres, Pai, transformadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo. Mulheres que produzam, não mulheres que vivem, Senhor, de cabeça baixa, chorando, triste, mas mulheres levantadas. E quem faz, Senhor, nós nos levantarmos é o Senhor Jesus. E eu te peço uma unção especial para que o teu novo, o teu vento venha soprar sobre a vida de cada mulher. E que elas tenham um posicionamento, ainda que o Senhor queira cortar algumas coisas, ainda que o Senhor queira lapidar, que nós possamos estar abertas, Pai, porque o teu lapidar é com amor. O teu lapidar, Senhor, Deus, é com tanto amor, porque o Senhor, Pai, quer nos dar uma vida em abundância. E muitas vezes, Senhor, nós achamos que o teu lapidar é sofrimento, mas o Senhor diz para nós essa tarde: o meu lapidar é um lapidar para uma vida em abundância. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua paz seja conosco e que nós possamos sair daqui renovadas, crendo, Pai, que o Senhor, Pai, é o nosso Deus e o nosso ceifeiro, e que nós vamos ter a multiplicação, nós vamos ter a colheita do Senhor, porque nós estamos nos posicionando a partir dessa tarde, em nome de Jesus. Amém, Jesus.